E aí, bora mergulhar hoje numa área-chave, o direito processual do trabalho. Sabe, se a gente imaginar uma disputa trabalhista como um jogo, o direito processual seria o livro de regras, aquele que garante que a partida seja justa para todo mundo. E olha, algumas dessas regras são bem interessantes. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é justamente essa. O que acontece quando alguém quebra uma dessas regras no meio do jogo? Será que é só desculpa, errei? Ou as consequências podem de fato virar a partida de cabeça para baixo? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Para começar, vamos encaixar a primeira peça desse quebra-cabeça, o conceito de nulidade. Pensa assim: nulidade é a resposta oficial do direito quando um erro acontece no processo, mas não um errinho qualquer, um erro que tem o potencial de bagunçar todo o resultado. Ok, no papel a definição é essa. Nulidade é uma sanção que basicamente anula um ato do processo porque ele não seguiu o roteiro, a forma exigida pela lei. E o mais interessante é que ela tem uma função dupla. Por um lado, ela serve para garantir que o processo cumpra seu objetivo, né? E por outro, ela protege a segurança jurídica de todo mundo que está ali envolvido. E aí a gente chega no primeiro e talvez o mais importante princípio, que vem direto da CLT. Presta atenção nessas duas palavras, manifesto prejuízo. Isso aqui não é só um detalhe técnico, não. É o coração da coisa toda. Porque no fim das contas, se não teve prejuízo, o erro é basicamente ignorado. Traduzindo esse juridiquês todo, o tal princípio da transcendência quer dizer uma coisa bem simples. Sem prejuízo, não tem nulidade. Ou seja, se um erro aconteceu, mas, não atrapalhou a defesa de ninguém, a vida segue, o jogo continua. E, atenção num ponto crucial aqui. A gente está falando de prejuízo processual, ou seja, na capacidade de se defender, e não de prejuízo financeiro, de grana. Mas calma que não para por aí. A CLT coloca mais uma camada nessa história, uma regra que é puro bom senso. A anualidade não vai ser declarada se quem está apontando o erro foi a mesma pessoa que, causou o erro. É uma questão de lógica, de justiça, né? Isso nos leva direto para um pilar do direito, o princípio da lealdade processual. Ele pode ser resumido naquela frase clássica e poderosa: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. O que isso quer dizer? Que o sistema espera que as pessoas joguem limpo, com boa fé. Simplesmente não dá para cavar o próprio buraco e depois reclamar que caiu nele. Beleza, agora que a gente já entendeu as regras sobre os erros, vamos para o palco principal de qualquer processo trabalhista, a audiência. É aqui, gente, que o jogo acontece de verdade. É um momento de maior tensão, onde tudo pode ser decidido num piscar de olhos. Tá, mas e se uma das partes simplesmente não aparece para esse momento tão crucial? E aí a coisa complica. As consequências são bem diferentes dependendo de quem falta, e o peso da punição para cada lado chega a ser surpreendente. Vamos ver o lado do reclamante, a pessoa que entrou com a ação. Se ele falta logo na primeira audiência, o processo é arquivado. Simples assim, fim de jogo, pelo menos por enquanto. Agora, se essa ausência acontece numa audiência seguinte de instrução, por exemplo, a consequência muda totalmente. Vira confissão sobre os fatos. É como se o juiz entendesse que tudo que a outra parte falou é verdade. E olha, aqui vai uma dica que vale ouro, principalmente para quem está estudando para concurso ou OAB. Se o reclamante causa o arquivamento por faltar 2 vezes seguidas, ele sofre uma penalidade séria, perde o direito de entrar com aquela mesma ação por 6 meses. É uma regra para evitar que fiquem usando o sistema de má-fé, sabe? Agora, e o reclamado? A empresa, o empregador? Se é ele quem não aparece, as consequências são, devastadoras. Revelia e confissão sobre a matéria de fato. Na prática, isso quer dizer que o processo vai correr sem a defesa dele, e tudo o que o reclamante alegou passa a ser considerado verdade. É um nocaute técnico no processo. Certo, o jogo está rolando, agora vamos dar uma olhada nos movimentos estratégicos, nas jogadas que as partes podem fazer. Pensa nisso como se fossem os movimentos especiais do game, as defesas e os recursos que são usados para contestar decisões e, quem sabe, virar o placar. Uma das primeiras linhas de defesa que podem ser usadas são as chamadas exceções. São 3 tipos principais. Tem a de suspeição, que é quando existe alguma dúvida sobre a imparcialidade do juiz, a de impedimento, que é quando tem um motivo legal claro, tipo parentesco, que proíbe o juiz de atuar naquele caso. E, por fim, a de incompetência, que é basicamente dizer: opa, juiz, com todo respeito, mas esse caso não é aqui, é em outra vara. Agora, vamos falar de uma característica bem peculiar do processo do trabalho:
o princípio da fungibilidade dos recursos. Eu sei, o nome é esquisito, mas a ideia por trás é genial. É como se o sistema dissesse o seguinte: olha, eu vi que você entrou com o recurso errado, mas eu entendi sua intenção, então vou considerar, tá? Mas não é bagunça, não é uma carta branca. Para esse recurso errado ser aceito, tem 3 regrinhas básicas. Primeira, tem que existir uma dúvida real, justificável, sobre qual era o recurso certo. Segunda, não pode ser um erro grosseiro, sabe? Algo que qualquer um veria que está errado. E terceiro, que é fundamental, o recurso tem que ser apresentado dentro do prazo do recurso que seria o correto. Se perder o prazo, já era. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise dessas regras do jogo, então bora recapitular aqueles princípios fundamentais, as ideias-chave que realmente mostram como o processo do trabalho funciona na prática. Primeiro ponto, e o mais importante, o prejuízo processual é essencial. É preciso ter sempre em mente: um erro que não atrapalha a defesa de ninguém é, na prática, um erro que não existe para o processo. A forma só ganha importância quando a quebra dela causa um dano real à defesa. Segundo ponto, a lealdade processual importa, e muito. O processo não é terra de ninguém, não é um vale-tudo. O sistema espera boa-fé, espera um jogo limpo e não vai permitir que alguém se dê bem em cima de um erro que essa mesma pessoa causou. E o terceiro ponto para fechar, a ausência na audiência custa caro. Custa muito caro. Faltar aquele momento crucial tem um preço altíssimo, com consequências que podem sozinhas decidir o resultado do caso, antes mesmo de se discutir o direito em si. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Agora, conhecendo um pouco melhor essas regras do jogo, os princípios do prejuízo, da lealdade e as consequências tão sérias de uma simples ausência, como isso muda a visão que se tem sobre como a justiça do trabalho realmente funciona no dia a dia? É algo para se pensar, não é mesmo? Até a próxima!